Olá, gente boa! Estamos mais uma vez conectados pelas mídias sociais para trazermos uma pequena meditação sobre o que tem acontecido nos últimos tempos, nos últimos dias e o que nós podemos pensar sobre isso. Nós estamos vivendo dias de uma convulsão social, onde médicos dão a sua opinião, onde economistas dão a sua opinião, onde as pessoas viraram especialistas em epidemiologia ou em economia, e claro, todos com seus prós e seus contras. Mas diante de tudo isso, que não é uma decisão simples, diante de todas essas situações, onde existem fatores positivos, onde existem fatores negativos, onde cada escolha que acontece é uma renúncia que precisa ser feita, o que Deus deseja de nós? Vamos levantar bandeiras? Vamos xingar, vamos brigar por posições, por aquilo que nós não concordamos, como eu tenho visto muito acontecer nas mídias sociais de cristãos vociferando contra tudo e todos. O que Deus deseja de nós? Qual a missão que eu tenho diante da sociedade que nós vivemos? O livro de Miqueias nos ajuda a entender um pouco melhor sobre isso. Miqueias vivia num tempo do povo de Israel em que havia uma opressão contra a sociedade. Capítulo 2, versículos 1 e 2, nos ajudam a entender o que é que eles estavam vivendo. Diz o seguinte: ai daqueles que planejam maldade, dos que tramam o mal em suas camas. Quando alvorece, eles o executam, porque isso eles podem fazer. Cobiçam terrenos e se apoderam deles. Cobiçam casas e as tomam, fazem violência ao homem e à sua família, a ele e aos seus herdeiros. Várias injustiças sociais acontecendo pela ganância, pela cobiça, pelo poder, por homens ricos, poderosos, por autoridades se unindo para conquistarem o que eles desejavam, pelos planos que eles faziam, tramando o mal de uma forma escondida e depois executando estas coisas. Mas isso não era só dos poderosos. A nação de Israel estava doente. Capítulo 1, versículo 7. Todas as suas imagens esculpidas serão despedaçadas e todos os seus ganhos imorais serão consumidos pelo fogo. Destruirei todas as suas imagens. Mostra que a sociedade estava longe de Deus. Mostra que a sociedade estava negando a Deus. E por consequência, os poderosos, as autoridades, os governantes, os que tinham as riquezas, estavam cada vez mais oprimindo o povo. Eles eram reflexo daquilo que a sociedade estava vivendo. O que nós vemos hoje, nessa luta de poder, nessas opiniões um pelo outro, é um reflexo daquilo que nós, como sociedade, vivemos. O que Deus quer de nós? Qual é a missão que nós temos no meio de tudo isso? O que Deus deseja é que nós sejamos os profetas, como Miqueias, que tem uma mensagem a transmitir às pessoas, a mensagem de Deus para as pessoas. Miqueias, capítulo 3, versículo 8, ele declara: mas, quanto a mim, graças ao poder do Espírito do Senhor, estou cheio de força e de justiça, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. A nossa missão é levar a mensagem de Deus às pessoas. Somos os profetas de Deus nos dias de hoje, com uma mensagem bem específica de arrependimento, de esperança, de paz e alegria, que somente Jesus Cristo pode dar. Nós podemos ter opiniões e devemos ter opiniões. Nós podemos até expressar essas opiniões, mas nós não devemos desrespeitar as autoridades. Pelo contrário, a palavra de Deus nos deixa bem claro que nós devemos respeitar as autoridades do país. Ainda mais a autoridade máxima do nosso país. Não devemos denegrir a imagem deles. Nós não devemos usar de palavras depreciativas em relação a eles. Nós devemos abençoar a eles.
Orar para que Deus dê a sabedoria e unidade, para que juntos eles possam resolver as situações. Tanto aqueles que são as autoridades como os poderosos, aqueles que têm influência no meio da nossa sociedade. Por isso, nós devemos levar essa mensagem e continuar confiando em Deus. Capítulo 7, versículo 7, Miqueias declara também: mas quanto a mim, ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus, o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. A confiança que nós podemos ter em Deus, que Ele está nos ouvindo e que as nossas orações chegarão a Ele e Ele vai nos ouvir. Por isso, além da mensagem que podemos transmitir para as pessoas, a mensagem de arrependimento, de esperança, de paz e amor em Jesus Cristo, nós devemos confiar em Deus através das nossas orações. Por isso, eu te convido agora, logo que nós terminarmos aqui de conversarmos sobre isso, de tu ter um momento com Deus em oração. Se tu está com a tua família, reúna a tua família e ore. Se tu está com algum amigo, algum conhecido, ore. Se tu está sozinho, ore. Deus vai te ouvir de qualquer forma, em qualquer lugar. Ore em primeiro lugar para que Deus pare com essa pandemia. Ore para que as pessoas possam estar sendo curadas. Pessoas que estão doentes nos hospitais, que Deus possa agir milagrosamente. Nós podemos fazer isto. Orar por essas pessoas. Orar por essa situação. Segundo, orar para que as autoridades e os poderosos do nosso país, aqueles que têm a influência, se unam para trazer tranquilidade e paz à sociedade. E assim trazer a sua justiça, a justiça de Deus. E em terceiro, que eu entenda a minha missão nesse momento. Que eu possa ter a oportunidade de declarar ao Senhor Jesus Cristo para as pessoas que precisam ouvir a mensagem de arrependimento, de esperança, de paz e de alegria. Por exemplo, chegando a uma farmácia, porque eu tive que sair para comprar alguma medicação, eu ouço do dono a dificuldade que ele tem para pagar o aluguel, as dificuldades que ele vai ter para pagar os impostos, para pagar funcionários. Ele não sabe o que fazer. Diga para ele: eu desejo que tudo dê certo para ti. Mais ainda, eu desejo que Deus te abençoe. Deus vai te abençoar. E quem sabe abrir portas para declarar a partir disso a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa principal missão não é colocar mais lenha na fogueira. Já tem bastante gente para fazer isso. A nossa principal missão é declarar a mensagem de arrependimento, de esperança, de paz e alegria que Jesus Cristo pode dar a todas as pessoas. Esta é a nossa missão. E agora, vamos ter um tempo de oração. Faça isso com as pessoas que estão contigo. Ou se tu está sozinho, faça isso, porque Deus está te ouvindo. Domingo que vem, vamos falar um pouco mais sobre isso, falando sobre o Salmo 67, versículo 1 e 2. Se tu deseja já ler, meditar sobre ele, nós iremos falar, complementando isso que nós estamos conversando hoje para vocês. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sempre esteja nos acompanhando. Até mais.